Sem Jair, que sofreu uma grave lesão no joelho direito, o elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta no CT Moacir Barbosa e iniciou a preparação para o confronto contra o Botafogo, marcado para a próxima semana pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para substituir o volante, o técnico Fernando Diniz busca alternativas dentro do próprio elenco, já que a janela de transferências do futebol brasileiro está encerrada. Vamos falar do rival do Botafogo na Copa do Brasil e que também tem que ser repercutido aqui, e a gente vai até misturar os dois porque voltam com interesse maior igual. Vamos com o Vasco e o mesmo Rodrigo Brandão. Muito bem, Vegeta. Após 2 dias de folgas, os jogadores do Vasco se reapresentaram ontem ao técnico Fernando Diniz e deram início à preparação para o jogo contra o Botafogo na outra quinta-feira pela Copa do Brasil. A novidade na reapresentação foi a presença do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que participou pela primeira vez de uma sessão de treinos. Inclusive, foi recepcionado pelo grupo de jogadores com o famoso corredor polonês, aquela forma carinhosa, só que não, de desejar as boas-vindas ao novo companheiro. Serão 7 dias de trabalhos pesados até o jogo contra o Botafogo, que vai dar vaga à semifinal da competição nacional. E ontem, no Entra e Sai do Papo 2, eu trouxe informação sobre a venda do Figueiredo, atacante que estava emprestado ao América Mineiro. O Vasco anunciou a venda desse jogador ao Alverca de Portugal por 4,7 milhões de reais. Inclusive, o jogador já se apresentou à equipe portuguesa e assinou contrato de 3 temporadas. A divisão dos direitos econômicos do atleta ficou da seguinte forma: o Alverca ficou com 60%, o Vasco ficou com 10% e o Boa Vista de Saquarema ficou com 30%. Boa Vista, um dos clubes formadores do jogador. O América Mineiro também ganhou uma pequena fatia desse valor pela taxa de vitrine. Em 2025, foram 31 jogos pelo Coelho, com 5 gols marcados e 4 assistências. No Vasco, ele fez 97 jogos, tendo marcado apenas 4 gols. Valeu, Vegeta. Taxa de vitrine. Conhecia essa, Gabriel Farias? Acho que sim, já ouvi alguma vez. Não conhecia? Te surpreendeu? Interessante. É manequim? Basicamente isso. Expôs ele no mercado e levou uma taxinha. Legal, bacana. Combinado, não sai caro. Chega uma hora também que é melhor você conseguir uma venda, por mais que não seja extraordinária, do que segurar o jogador ou deixar acabar o contrato. Né? Porque no caso do Figueiredo, ele já nem estava mais nos planos do Vasco, né? Você meio que empresta o cara pra ver, assim, com todo o respeito ao atleta, pra ver se você se livra dele. Sim. Aí você empresta, bem ou mal, aí o clube que recebe o atleta paga o salário, aí te livra de uma despesa, ou pelo menos parte do salário. Aí surge uma proposta, meu Deus, surgiu uma proposta que caiu do céu pro Vasco, qualquer dinheiro é bem-vindo. Então que bom que aconteceu a negociação. De alguma forma você teve um retorno financeiro, mesmo que o retorno técnico do Figueiredo tenha sido abaixo daquilo que imaginávamos quando ele surgiu no Vasco. Vamos unir forças? Vamos. Com o resultado do primeiro jogo em São Januário, há favorito para o retorno no Engenhão? Gabriel Farias entre Vasco e Botafogo? Um leve favoritismo do Botafogo porque atua em casa, né? E atuar em casa sempre significa uma vantagem, ainda mais o Botafogo no sintético. É um time que apresenta certa força. Eu não diria um amplo favoritismo, mas tem um favoritismo sim para a equipe do Ancelotti. Beleza. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que procura um zagueiro na Série B do campeonato. Procura? Que história é essa? Bora explicar algo que repercutiu bastante na minha live feita nessa quarta-feira. Vários torcedores do Vasco me perguntando: Nicola, quem é o zagueiro da Série B que o Vasco pretende contratar? Qual é essa negociação? Tá perto, tá longe? Eu confesso que eu não entendi nada. Fui buscar nas redes sociais e há uma série de pessoas especulando que depois de não chegar a um acordo com o Saldívia, zagueiro que pertence ao Colo-Colo, o Vasco concentra suas forças na aquisição de um atleta que joga na segunda divisão. Pessoal, essa possibilidade inexiste. O Vasco não pode contratar ninguém da Série B, da Série C, da Série D ou da Série A. Janela de inscrições para reforços terminou na última terça-feira às 23h59. Ou seja, se há um jogador empregado em outro clube, ele não pode ser contratado por outro time até janeiro do ano que vem, quando a janela por aqui reabre. Vou citar o exemplo claro do Medina, zagueiro que pertence à Ferroviária e tem sido oferecido, ou estava sendo oferecido, para vários clubes brasileiros, entre eles o Vasco e o São Paulo. Ferroviária queria colocar o Medina num clube com mais visibilidade, assim como o Carlão, centroavante da equipe. Só que, como Vasco e São Paulo não se empolgaram com a ideia do Medina, o negócio não avançou e acabou não acontecendo. Agora, com a janela de inscrições fechadas, o Medina e o Carlão não podem sair da Ferroviária. A única exceção em relação ao fechamento da janela de inscrições
diz respeito a jogadores desempregados. Então, se um atleta já estava desempregado na terça-feira, quando a janela de inscrições se encerrou, esse cara tem autorização até o dia 12 de setembro para ser contratado. Vou citar mais um caso específico para facilitar o entendimento. Luizão, zagueiro de 23 anos de idade, formado na base do São Paulo. Na base ele jogava ao lado do Beraldo. Foi vendido para o West Ham e 12 dias atrás, ele rescindiu seu contrato com o West Ham. Está livre no mercado, esse sim pode ser contratado pelo Vasco ou por qualquer outro clube brasileiro até o dia 12 de setembro, mesmo com o fechamento da janela de inscrições. Deu para entender? Se é Vasco